Está ouvindo a rádio aí e está na linha para falar com a gente nesse momento, aos ouvintes de Jaguaquara e de toda a região que está nos acompanhando. Ele está na linha para falar com a gente aí a 12 horas e mais 29 minutos. Doutor Alendo Correia, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Jaguar FM. É um prazer, Sérgio, voltar a falar com você durante a rádio. Sou admirador do seu trabalho. E mais um prazer também estar de volta aí na Jaguar FM. Doutor, as informações nós recebemos hoje pela manhã, fomos pegos de surpresa com essa informação de que o senhor estaria se desfiliando do PT e possivelmente filiando-se ao Partido Progressista, o 11. Essa informação procede? Pronto, velho. Com relação à saída do PT, acontece que, assim, eu por toda a minha vida, eu militei no PT desde o movimento estudantil, fui fundador de sindicato, coordenador jurídico de um sindicato de âmbito nacional mesmo. Mas, assim, e embora o PT tenha um desgaste com o passar do tempo, eu sempre votei no PT, embora tenha minhas críticas. É um partido que eu gosto demais, porque eu vivi a vida toda nele. E tenho uma admiração muito grande por Sola e por Marília, que é a presidente do PT em Tiruçu. Fizemos uma conversa muito boa lá. Eu tive um privilégio de os receber em minha residência. E assim, a conversa foi muito boa. Mas assim, hoje a ideia de uma pré-candidatura minha, ela segue em duas frentes. Uma que era dentro do PT, e essa não era unanimidade, porque o PT tem uma vinculação com a prefeita Lorena, através do deputado Sola, mas eu confesso que Marília foi uma defensora acirrada, porque a característica dela é uma guerreira, é uma grande personalidade política de Tiruçu e hoje da Bahia, até por ser esposa do deputado federal Jorge Sola. Mas assim, após a reunião, tem uma outra frente que trabalha nessa ideia da pré-candidatura, e essa é um grupo maior, Sérgio. E esse grupo, meu irmão, ele, na verdade, ele se opõe à ideia que eu me candidato ao PT, pelo PT, justamente por conta de todo esse desgaste. Certo. Então, após a divulgação dessa reunião com Sola e Marília, e eu já tinha conversado com o Zé Cocá e com outras lideranças, recebi algumas propostas de partido, mas estava caminhando com o PT. Mas após essa reunião, assim, para ser bem sincero, eu até ponderei isso no meu texto de despedida, por respeito a Sola, por respeito a Marília, por respeito ao PT, mas a reprimenda, tanto do grupo, quanto de comerciantes, empresários que tinham assinado com apoio, foi muito grande. Certo. Um número muito grande de mensagens no meu celular, dizendo que eu perderia muito apoio se seguisse no PT. Teve gente que ia me dizer, olha, eu não consigo digitar 13 na urna. Eu sinto muito, porque eu gosto do PT, mas num contexto da política, e a gente tem que analisar todo o cenário. Sei. Entendeu, Sérgio? Sei. E a proposta de uma coalizão de toda a oposição, ela também enfrentava uma resistência por parte da presidente do PT, Marília. Doutor Linder, tudo isso culminou com a minha saída. Deixa eu lhe perguntar, então você acha que você indo para o PP, que é o partido de Zé Cocá, inclusive tiruçuense, né? Você consegue unir aí Heron Castro, que é um pré-candidato que está ligado ao PP, Ailton Cesarino, que também é da oposição, o ex-prefeito Wagner Novaes, que é do PSDB, o ex-prefeito Carlos Martinello, que era do PT até então também. Você acha que consegue unir esses nomes todos em torno da sua candidatura? Ou é mais uma candidatura que vai estar, de alguma forma, concorrendo com esses outros pré-candidatos? Pronto. Assim, não é definido que eu vá para o PP. Certo. Na verdade, eu tenho uma relação muito boa com o Zé Cocá também. Tenho uma admiração pelo trabalho dele. É o grande líder de nossa região.
certo? A meu ver, ele e Sola são grandes líderes, sem desmerecer os demais, mas assim, estou caminhando em conversas nesse sentido. Não é definido que eu vá para o PP ainda não, mas a boa relação que eu tenho com o Zé Cocá nos aproxima, certo? Assim como Jaguaquara tem uma excelente representação do partido na pessoa do prefeito Juliano, entendeu? E assim, com relação à candidatura, assim, hoje tem vários pré-candidatos. E assim, o meu nome é de mais um pré-candidato. A viabilidade disso vai ser avaliada com o decorrer do tempo. Eu sei que faltam poucos meses para a eleição, mas daqui para lá muita coisa pode acontecer. Ô, doutor, certo? Então, boa tarde, doutor. Aqui é José Carlos. Boa tarde, Zé Carlos. Doutor Allender, prazer falar contigo, meu irmão. Prazer falar com o senhor. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no nosso Rádio Revista. E eu queria saber do senhor o seguinte, o que foi conversado aí com Marília e com o deputado Jorge Sola, com o senhor, numa reunião que teve, inclusive foi colocado aqui pela imprensa, que o senhor teve essa reunião, né, com os dois. A pretensão era o quê? O senhor teria apoiado aí a candidatura para a reeleição da prefeita Lorena, ou o PT sempre deixou claro que o senhor seria o pré-candidato do partido aí em Tiruçu? Pronto. Dentro do PP havia duas correntes. Sim. Uma minoritária, mas apoiada pela presidente, que defende uma candidatura própria do partido. Certo. E outra que acompanha, na verdade, o deputado Sola, que é aliado da prefeita Lorena e é coerente da parte dele porque eles marcharam juntos. Sim. Certo? Então não posso fazer essa crítica. Nas minhas conversas dentro do partido, a possibilidade de que eu me candidatasse ou me apresentasse como pré-candidato do PT sempre foi real. Em momento nenhum, eu fiz o chamado jogo duplo, como foi acusado. De forma alguma. Até a visita de Sola e Marília, existia esse cenário, mas eu até apresentei para eles que recebi outras propostas e algumas de coalizão bem interessante. Bem interessante, já que o PT não trabalhava com essa ideia de coalizão. E aí, assim, desse grupo que defende uma pré-candidatura minha, que está fora do PT, sim, a maioria deles entendeu que se eu marchasse com o PT enquanto o Sola estivesse no palanque de Lorena, nem a confiança de que seria uma candidatura verdadeiramente de oposição haveria. Entendeu? Então, por essas e outras, eu até queria deixar amadurecer mais ideia, até pelo carinho que eu tenho pelo PT. Mas as coisas correram tão rápido nessa semana. Foi uma verdadeira avalanche de mensagens, de ligações, de repercussão no grupo, que eu tive que optar, tive que decidir. Pedi orientação a Deus, porque eu acho que Ele é o guia de tudo. E tomei a decisão de sair do PT. E qual a repercussão agora? É uma repercussão negativa ou positiva com essa sua saída do PT? Na verdade, pelos apoiadores do partido, inclusive pela presidente, a contraofensiva foi muito maior do que eu esperava. Até porque eu sempre deixei o cenário aberto. Certo. Por outro lado, eu tenho muitas, mas muitas mensagens de apoio, porque, infelizmente, hoje o PT vive um cenário de desgaste. E eu espero até que o partido venha se reafirmar no momento posterior. Doutor Allender, Tony Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Segundo nota aqui do blog Marcos Fran, a presidente do PT, a esposa do deputado Jorge Sola, disse, abro aspas, como é que eu poderia imaginar que um advogado que sabe que a ética e a verdade são fundamentais iria fazer um jogo duplo comigo? Agora várias pessoas me ligaram gozando com a minha cara. Eu fiquei arrasada, pois eu não esperava. Uma pessoa jovem que tem um futuro promissor
de repente faz uma bobagem dessas. Traição mostra muito do caráter da pessoa. Uma pessoa que fez uma coisa dessas merece confiança. E eu lhe pergunto, o senhor acha que foi traição? O que é que o senhor tem a dizer sobre essa nota da presidente do PT? O senhor fez jogo duplo? Pronto, boa pergunta. De forma alguma. De forma alguma. Eu tive um diálogo com o Sola e com Marília, no qual, de fato, saiu aberta a possibilidade de minha candidatura pelo PT. Mas, assim, em momento nenhum, eu afirmei que só sairia pelo PT. De forma alguma. Inclusive, coloquei as outras propostas na mesa. E se a gente for analisar o cenário, eu peço que ponderem como é que um candidato a prefeito por um partido tem um deputado desse partido e um deputado com respeito à relevância do deputado Sola no palanque do adversário. Não teria viabilidade política, sem contar que não haveria essa coalizão porque o próprio PT fechou as portas a ela. O PT foi claro nas redes sociais, através da presidente, e aí eu não falo PT, mas a presidente, em dizer que não tem diálogo de coalizão com outras forças políticas, por exemplo, do Dr. Ailton, de Wagner, e são nomes que passaram pela política de Tiro Sul, que tem um legado político e merecem respeito, embora a gente discorde em algum momento ou outro. Doutor Lenda, você disse aí que o PT o senhor vê com um certo desgaste, mesmo ainda estando filiado a ele até então. Hoje você desfiliando do PT, indo para um outro partido que até então possivelmente pode ser o PP ou não, você se candidatando a prefeito em Tiruçu, você vai buscar o apoio desse PT do qual você disse que está desgastado? Excelente pergunta. Assim, o PT, o Partido dos Trabalhadores, é um gigante desse país. A meu ver, nunca houve um estadista no Brasil que fizesse o que Lula fez, principalmente pelas camadas mais pobres. Seguindo Lula, a meu ver também, Dilma pagou por ter sido correta demais, por não ter flexibilizado tanto as exigências de certas camadas do parlamento, certo? Ainda nessa linha, a gente tem Rui Costa, que tem trabalhado muito na parte estrutural da Bahia, tem o deputado Sola, que é uma força política muito grande e é praticamente um patrimônio de Tiruçu. Eu disse a ele, em qualquer cidade em que chegue um deputado federal, é motivo de festa, é um evento. E em Tiruçu não é raro ver o deputado Sola cortando o cabelo, comendo na feira. Eu tive a honra de recebê-lo em casa. Então, se numa eventual candidatura minha por outro partido, caso o PT queira vir, será uma honra imensa para mim. Hoje eu me afastei do PT pelo contexto político, porque hoje eu falo por um grupo que vem se formando e que vem ganhando um apoio crescente. Sei. Então, não é só uma decisão minha, foi uma decisão coletiva. Doutor Allender, o senhor acredita aí em uma coalizão de todo esse grupo de oposição para, de certa forma, juntar as forças apenas em um nome só? Ou o senhor acredita que a oposição vai ser pulverizada aí em Tiruçu? Não, eu acredito. Eu acredito em uma coalizão. E tem nomes muito fortes. Nomes que já passaram pela prefeitura, como Dr. Ailton, como Wagner Novaes, e tem uma legião de seguidores, nomes como o empresário Heron Castro, que tem uma história de vida fantástica e é uma pessoa de pulso, uma pessoa que investe em Tiruçu e que tem um respaldo social muito grande, inclusive com o deputado Zé Cocá. Todas as vezes que eu conversei com o Zé Cocá, ele fez questão de afirmar o apreço e a consideração que ele tem por Heron. Tem outros nomes, como o vereador Paulinho, que é citado como um potencial candidato a prefeito, e tantos outros que podem surgir. Agora, então eu acredito nessa posição. Agora, com relação aí à atual prefeita, a doutora Lorena de Gregório, que veio até então como nome novo, trazendo assim
uma espécie de mudança na questão, no quesito gestão para a cidade de Tiruçu. Pelo menos essa era a proposta quando então candidata assumiu, ganhou as eleições, assumiu. O senhor vê que Lorena tem essa condição de ser o nome novo ainda dentro da política itiruçuense? Boa pergunta, Sérgio. Doutora Lorena fez uma campanha belíssima, teve uma votação que demonstra toda a confiança que foi depositada nela. Inegável que Tiruçu avançou em certos aspectos, mas quando trazemos uma proposta nova, uma perspectiva nova, é que acreditamos que Tiruçu pode avançar ainda mais, que podemos ter um prefeito os 4 anos presentes dentro da cidade, acompanhando nas escolas, nos hospitais, todas as obras, não desmerecendo o trabalho dela, mas eu acredito que há como avançar bastante, e eu acredito que com todas as dificuldades há como elevar aquilo a um outro patamar, certo? Tudo ainda muito embrionário, não há campanha política ainda, mas as construções de pré-candidaturas apontam para isso. Doutor, o senhor falou mais cedo sobre a questão do deputado Sola estar subindo no palanque da prefeita Lorena, e sendo no mesmo partido haveria aquele desgaste. O senhor vindo para o PP, qual seria o deputado federal que subiria no seu palanque? Boa pergunta, boa pergunta. Isso é uma construção a ser feita. Como eu coloquei um pouco antes, hoje a proposta das pessoas e das forças políticas com quem eu converso é de construir uma coalizão. E aí essas forças políticas têm indicações de nomes excelentes, nomes que podem trabalhar pela cidade. E aí é uma construção mais para frente. Hoje te confesso que não teria um nome a substituir o deputado Sola, até porque não se trata de uma substituição, certo? Então hoje a gente não trabalha com nome não. Agora, com o deputado Zé Cocá, eu tenho de fato um diálogo e a ideia é que marchemos juntos. Inclusive, se ele for candidato a prefeito, indique E caso se o deputado Jorge Sola quisesse apoiar tanto a prefeita quanto o senhor aceitaria, agora que estão em diferentes partidos? Sim, porque aí o contexto muda. Veja bem, uma coisa é um candidato de um partido ter um deputado do mesmo partido em outro palanque. Outra coisa são partidos distintos. Aí todo o apoio é bem-vindo. Mas, assim, para consolidar uma candidatura, uma pré-candidatura, tem que haver a confiança de que lado você está. Então, assim, hoje eu defini o lado que estou. Certo. Hoje eu estou com a oposição, indubitavelmente. Ok, doutor, para a gente fechar, 2 perguntas aí. Como é que sua relação com o Zé Cocá, como é que vai ser feito caso ele seja confirmado candidato lá em Jequié? Como é que vai ser esse apoio em Tiruçu? E se o senhor abriria mão da sua candidatura para ser vice de alguém nesse bloco aí de coalizão em Tiruçu, como seria essa questão? O senhor bate na tecla que só será candidato ou que seria também, poderia estar ajudando o grupo como vice caso fosse acontecer isso? Certo, boa pergunta. Assim, eu vou responder pela última então, primeiro. Certo. Tudo é uma construção coletiva nesse momento. Sim. E nada vai ser definido, pelo menos da minha parte, de forma unilateral. Uhum. Até minha saída do PT foi algo muito dialogado com esse grupo, que me consumiu muito tempo de pensamento, que me desgastou. As pessoas que estavam próximas de mim sabem o quanto eu considero Marília, o quanto eu considero Sola, o quanto eu tenho um amor pelo PT, mas o contexto realmente não era favorável que eu ficasse no partido. Então, assim, por essa construção coletiva, eu posso ser o candidato lá na frente, eu posso ser vice e eu posso ser um apoiador. Eu não descarto nem não me candidatar a nada, certo? E com relação a Cocá, o que é dito é o seguinte: Cocá é um grande líder de nossa região. Alguém que nasceu em Tiruçu,
foi prefeito de Lafayette e é cotado para ser prefeito de Jequié, depois de uma eleição muito bonita para deputado. Então é alguém que nos representa muito bem, alguém que tem um futuro brilhante, mais brilhante ainda, à frente. E mesmo que ele seja candidato a prefeito em Jequié, Jequié é o grande polo de nossa região. Então, os prefeitos das outras cidades, sendo parceiros, têm como a região dar um salto de qualidade, de desenvolvimento. Então, esse é o pensamento. Doutor, a gente agradece demais aí a sua disponibilidade em estar entrando em contato aqui com a gente para trazer essas informações com relação à política, os bastidores da política aí no município de Itiruçu, né, já começando essa questão para as eleições de 2020. A Jaguar FM sempre à disposição. Um abraço, viu, doutor? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, desejo que Deus abençoe a vocês, ao povo de Itiruçu, ao povo de Aguaquara, de nossa região, e estamos sempre juntos. Eu sei que o rumo que for seguir é o propósito de Deus se cumprindo, porque nada falta à vontade dele. Tá certo? Um grande abraço a todos e foi um prazer. Ok, um abraço. Aí conversamos com o doutor Alender Correia, falando aqui por telefone a nossa reportagem sobre os bastidores e principalmente sobre essas discussões políticas, as últimas informações aí da política de Itiruçu.